Hoje destacando a posse de Alexandre de Moraes no comando do TSE, com Jair Bolsonaro ouvindo um discurso a favor das urnas e também aplausos ao sistema eleitoral brasileiro, e ainda a candidatura Lealdade de Verdade, de Fabrício Queiroz, esse é o lema dele, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, como prometido, né, a gente vai abordar agora o day after, né, o que aconteceu nessa cerimônia lá no TSE, disputadíssima, né, 2.000 pessoas comparecendo nesse grande evento. Puxamos aqui uma das falas, né, um trecho das falas do agora presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em que ele sinalizou que terá uma posição firme no comando do tribunal. Vem repetindo que a Justiça Eleitoral vai indeferir o registro dos candidatos, cassar os mandatos dos políticos e divulgarem fake news, uma promessa que foi reiterada de novo no seu discurso, né, acompanhado de perto ali pelo filho do presidente e pelo próprio presidente da República no púlpito. É tempo de confiança no futuro e, principalmente, é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Um dia cheio de discursos, né, sobre Deus, bem e o mal, também o presidente do TSE fazendo essa menção. Que análise você faz toda a cerimônia, o Felipe? Olha, Carol, se ela valeu para alguma coisa, foi para ver, como era esperado, a cara de bunda do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Alexandre de Moraes colocava ali as urnas eletrônicas como um motivo de orgulho nacional. E o Carlos Bolsonaro ali sentado, quando a plateia levanta para aplaudir. Mas, obviamente, dentro da bolha bolsonarista, esses posicionamentos, tanto do presidente não aplaudir quanto do Carlos Bolsonaro de não levantar, são vistos como atos praticamente heróicos, de coragem, de enfrentamento do sistema, que, na verdade, a família Bolsonaro fortaleceu. Eu já vou desenvolver isso aqui, que é o que eu tenho comentado, tanto em artigos quanto aqui na coluna. Mas esse momento foi o mais emblemático, em que o Alexandre de Moraes disse: mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. E em vários trechos em que a plateia foi filmada, apareceram ali também, é sempre bom ressaltar, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, dois ministros do STF que foram indicados neste governo pelo presidente Jair Bolsonaro, e eles estavam aplaudindo ali o seu colega de corte, a outra corte, o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes estava tomando posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que comanda aí a justiça eleitoral durante o período de eleições no Brasil. Agora, essa festa de arromba, que teve convite VIP, parecia ali um casamento, Alexandre de Moraes e Henrique, o Ricardo Lewandowski, ou Henrico, né, que a gente descobriu esse primeiro nome do Ricardo Lewandowski nessa semana, ele que é o vice do Alexandre de Moraes, portanto estava sendo empossado também. Essa festa de arromba do Moraes ilustra aquilo que eu escrevi lá no artigo de agosto de 2021. Quer dizer, o quanto, como Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema. Porque eu não posso ficar aqui deslumbrado com uma frente ampla em proteção às eleições, enquanto a República está corrompida. Aliás, há mais de 100 anos. Eu citei aqui outro dia Lima Barreto, aquela crônica de 1918, em que ele dizia que a República no Brasil é o regime da corrupção. E ele falava ali que havia a verba secreta, como há hoje o orçamento secreto no Congresso Nacional. Os reservados deixam daquele ministério, também há as verbas ali pelos ministérios, e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência, quer dizer, falando da vassalagem, da subserviência que as pessoas adotam para conseguir o poder na República Brasileira. Então, isso está descrito, diagnosticado há mais de 100 anos, e isso continua com essa geração, tanto de políticos quanto de ministros de tribunais superiores, muitas vezes fazendo escambos entre si. O que eu quero dizer com isso? Que o Jair Bolsonaro deu pretexto
para que esse conjunto de lideranças apodrecidas do país saísse em defesa de uma causa nobre, a democracia, uma democracia entre aspas, muitas vezes aí com um sentido metonímico, né? A metonímia é aquela figura que pega a parte pelo todo. Então, muitas vezes se sai em defesa da eleição como se isso fosse a defesa completa da democracia. Óbvio que é um aspecto tremendamente importante, mas não é tudo. Então, o Bolsonaro, repito, deu pretexto para que esse conjunto saísse em defesa da democracia e deixasse todo o restante da sujeira onde queria, que é debaixo do tapete. O Alexandre de Moraes falou ali, não vamos permitir ataques à democracia. A democracia brasileira está sendo atacada não só pelo Jair Bolsonaro, é que ele, como reacionário aloprado que é, cujo discurso, cuja retórica tem de ser, sim, repudiada, ele faz o ataque mais ostensivo, de fora para dentro, como quem ameaça o próprio processo eleitoral, como quem ameaça as instituições, como quem explora a associação com as Forças Armadas, que, como o nome diz, são armadas, gerando uma preocupação de que os tanques podem chegar lá nas instituições, expulsar aquelas cúpulas e ele assumir o poder de uma maneira autocrática, quer dizer, sendo em um só o executivo, o judiciário e o legislativo. Agora, a corrosão da democracia é feita em várias frentes. E nessas frentes, muitas daquelas pessoas que estavam na festa de arromba do Moraes, nesse mega evento suntuoso, elas são tremendamente condescendentes com a sujeira. Elas são coniventes, ou muitas vezes são pessoas condenadas, investigadas, que acabaram descondenadas com votos de seus afilhados em cortes superiores. Então é preciso chamar a atenção para o fato de que o ataque à democracia que está sendo repudiado é aquele mais ostensivo, é aquele mais escancarado, é aquele que acaba gerando esse deslumbramento. Olha só que lindo e maravilhoso, estamos defendendo a democracia. Agora, os golpes contínuos, diários, contra os quais nós estamos lutando há anos, esses aí, tudo bem, para aquele conjunto de lideranças apodrecidas que está com esse comportamento que é muito favorável a esse próprio conjunto de lideranças. Porque o Jair Bolsonaro, ele, como um presidente que abusa de seu poder, ele precisaria ser repudiado com ações. Não é só com notas de repúdio, não é só com discurso, não é só com um evento onde se faz uma mistura desses discursos com notas de repúdio e todo mundo aplaude. Houve várias oportunidades para que Jair Bolsonaro fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República, mas Augusto Aras foi colocado pelo próprio Bolsonaro e não é devidamente pressionado, inclusive, a agir, embora haja pressões de setores da sociedade, inclusive de colunistas como eu. O próprio Supremo Tribunal Federal também teve oportunidades para emparedar o Jair Bolsonaro juridicamente, mas preferiu atingir só a sua militância virtual. O Congresso Nacional, ao longo da pandemia, em que Jair Bolsonaro negou a gravidade do vírus, porque estava preocupado com os indicadores econômicos, então queria que a população brasileira seguisse a vida normal, como se não houvesse um vírus potencialmente letal, o Congresso teve a oportunidade de abrir, pelo menos abrir, um processo de impeachment e permitir que a sociedade se manifestasse, que os parlamentares ouvissem a voz do povo e tomassem uma decisão a respeito de afastar o presidente da República ou não. Mas Arthur Lira foi eleito também com o apoio de Jair Bolsonaro e que conseguiu o controle das verbas do orçamento secreto, agora em 19 bilhões de reais em um ano, ele impediu que isso acontecesse. Então, houve várias oportunidades em que Jair Bolsonaro poderia ter sido contestado por meio de ações práticas. E ele não foi. E ele não foi também porque era interessante para esse conjunto de lideranças, nos órgãos de fiscalização e controle, no Congresso Nacional e nos tribunais superiores, que ele não fosse. Porque, repito, ele é a cortina de fumaça ideal. Enquanto Jair Bolsonaro está aí com o seu reacionarismo aloprado, essas pessoas podem posar de líderes humanitários, de democratas,
de defensores de um regime de separação de poderes com eleições periódicas e livres. E isso, para eles, é maravilhoso. E aí todo mundo esquece que eles estão lá confabulando nos bastidores, em reuniões secretas, a permanência do orçamento secreto. Aqui que agora, como o Estadão está mostrando, que tem poço que custou 1 bilhão e 200 milhões de reais e não sai água, porque você tem as estatais controladas pelo Centrão, por onde escoam verbas do orçamento secreto, e aí vão depois para prefeituras, aí das prefeituras para empresas aliadas, né, as prefeituras dos amigos dos parlamentares, e nada disso é devidamente repudiado com ações práticas. Então, essa festa de arromba do Moraes foi o momento apoteótico desse processo em que Jair Bolsonaro serviu para encobrir todas as mamatas, todos os escambos, todas as blindagens da velha classe política que, enquanto o presidente aloprava e chamava a atenção das classes falantes, da população brasileira, distraindo, todo esse pessoal era descondenado, tinha processo anulado e ficou aí livre, leve e solto, inclusive para concorrer nas eleições. Então, o Brasil precisa sair dessa posição de peixinho dentro do aquário que se deslumbra com qualquer defesa feita por pessoas que, em outras frentes, estão corroendo também a República, essa que já nasceu corroída, de fato, como apontou Lima Barreto lá na raiz, mas que precisaria de uma atitude mais corajosa, mais intelectualmente ativa por parte de lideranças, por parte daqueles que têm uma capacidade de pensar no futuro do país. Aliás, num outro artigo, Como as Democracias Vivem, que eu publiquei no dia 30 de dezembro de 2021, um pouco depois daquele sobre a cortina de fumaça, eu citei o poeta americano Thomas Eliot. E ele, num texto publicado numa revista, ele falava o seguinte, que devo afirmar, além disso, uma triste certeza, que o governo democrático foi reduzido a quase nada. Contudo, outra coisa é ridicularizar a ideia de democracia. Ele era contra isso, de ridicularizar a ideia de democracia. A pergunta moderna, como popularmente é feita, diz: a democracia está morta, o que a substituirá? Ao invés, deveria ser, isso é o Thomas Eliot falando, o arcabouço da democracia foi destruído. Como podemos, com os materiais que temos à disposição, construir uma nova estrutura em que a democracia possa viver? Esse é o grande problema, aqui sou eu falando agora, do nosso tempo. O arcabouço moral, principalmente, para que a democracia possa viver, foi destruído no Brasil. Você tem pessoas com uma qualidade humana e moral muito baixas, e elas ignoram as regras existentes quando aquilo é de interesse e para a conveniência delas. É aquela frase do Erasmo de Roterdã, se as lideranças não são honestas, pelo menos intelectualmente, não adianta ter um monte de lei que elas simplesmente não são cumpridas na hora em que é necessário. Então, a questão não é o que vai substituir a democracia, como Jair Bolsonaro acaba deixando no ar, mesmo que não fale isso diretamente. A questão é como nós vamos reconstruir esse arcabouço. E é para isso que eu estou chamando a atenção. Porque sem qualidade moral e humana, não adianta fazer todo esse teatro. A República vai continuar corrompida, como a gente viu nos últimos anos. Não há motivo para comemorar. A democracia que também permite, Felipe, uma candidatura como a de Fabrício Queiroz, a deputado estadual no Rio. Estava vendo o cartaz, né, em que aparece ele. Aparentemente é uma montagem, né? Tem o presidente Bolsonaro também, com o slogan Lealdade de Verdade. Eu fico imaginando os funcionários, caso ele seja eleito, né, os funcionários que vão trabalhar no gabinete. Será que o salário é integral ou tem rachadinha? Pois esse é um exemplo da democracia, entre aspas, na qual a gente vive, dessa república corrompida, corroída. O slogan do Fabrício Queiroz, que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador do Flávio Bolsonaro, num esquema de desvio
de dinheiro do povo, é lealdade de verdade. Quer dizer, é um slogan que tenta dar ares de virtude a esse pacto de silêncio entre o Queiroz e os Bolsonaro sobre as denunciadas rachadinhas, que é um apelido popular e que minimiza um crime grave, que é o de peculato, que é o de desvio de dinheiro público. Quando não, de organização criminosa, como foi denunciado pelo próprio MP, porque eles foram denunciados por organização criminosa, por peculato e por lavagem de dinheiro. Eram 3 crimes naquela denúncia. Foram mais de 6 milhões de reais desviados da Alerj. E num podcast recente, o Fabrício Queiroz havia dito a seguinte frase: quero ver eles dizerem, se referindo aos Bolsonaro, quero ver eles dizerem que não vão me apoiar. Ele tinha desafiado num tom que, obviamente, pressupõe uma ameaça, porque ele sabe muito mais a respeito do Flávio e do Jair Bolsonaro do que ele falou. Ele é o amigo do pai, do Jair, de 35 anos. Quem quiser procurar essa história, leia o artigo que eu publiquei, Linha do Tempo, Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo. Tem toda a cronologia da relação entre eles. O Jair botou o Queiroz no gabinete do Flávio. O Queiroz não é amigo, não é da geração do Flávio. E ele estava lá operando, coletando o salário pago a funcionários fantasmas, que não estavam prestando serviço para a sociedade brasileira, e pagando contas, despesas pessoais do Flávio, como as mensalidades escolares das filhas, o plano de saúde do casal, fez depósitos nas vésperas de um financiamento de imóvel. Tem a foto do Queiroz na boca do caixa do banco, pagando despesa do Flávio Bolsonaro. Então, ele havia desafiado a família e hoje usa essa foto, claro que é uma montagem, não pegaram a foto deles no churrasco, como tinha antigamente, mas os dois juntinhos ali no Santinho, nessa imagem, nesse cartaz divulgado na internet, está lá no Facebook dele. Então, Queiroz e Jair Bolsonaro lado a lado, e ninguém da família ousou contrariar. Eles não podem contrariar o Queiroz, porque senão o Queiroz abre a boca e conta muito mais do que já contou até agora. E é irônico, lealdade de verdade. Quer dizer, é uma distorção desse conceito de lealdade que está muito em voga na política suja brasileira. Que você tem que ser conivente, mesmo no momento da sujeira. Quer dizer, os princípios, os valores morais, eles não pesam mais. O que pesa mais é você estar junto com aquela tribo para o que der e vier, mesmo quando aparecerem os telhados de vidro. E o Queiroz está mostrando que, olha, se vocês não me atrapalharem, eu não atrapalho vocês.